Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu já entrei, já saí, é aquela confusão de sempre para uma pessoa que não está habituada a gravar vídeos todo dia. Eu quero começar, independente de já termos mais pessoas aqui, porque eu entendo que essa gravação ela fica para que as pessoas possam ver e ouvir depois, né? É importante que a gente esteja junto nesse momento, mas eu sei da importância que é deixá-la gravada para que outras pessoas possam ver, em função de muitas estarem nesse momento ocupadas com outras coisas, né? Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Essa live, né? Esse momento aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu estou tendo no consultório. Hoje nem era um dia muito legal, porque, olha bem, cabelo preso, quem me conhece sabe que eu absolutamente não gosto de ficar com o cabelo preso, né? Eu falo que o meu rosto é muito grande e o cabelo tampa um pouco. Mas hoje eu resolvi gravar a si mesmo. Acho que a gente vai criando essa empatia e demonstrando para as pessoas que somos todos iguais, né? Os dias que a gente está melhor, os dias que a gente não está bem. Não quer dizer que eu esteja com o cabelo preso e não esteja bem, muito pelo contrário. Hoje está um dia bem legal, um dia de muito trabalho, né? Estou trabalhando desde manhã e é uma coisa que eu gosto muito, né? O trabalho para mim é terapia. E vocês já observaram, e quem me conhece sabe, que eu gosto muito de conversar. Na verdade, eu costumo dizer que eu gosto de gente, e de gente que se comunica, né? Então, de pessoas que trocam informações através da fala e da linguagem. Mas, voltando aqui ao objetivo dessa live, eu estou sentindo as famílias e até minhas colegas psicopedagogas preocupadas em definir um momento em que a gente considera que uma criança está dentro de um desenvolvimento normal de linguagem ou está com esse desenvolvimento alterado, ou existe um atraso no desenvolvimento da linguagem. E para a gente falar um pouco sobre atraso no desenvolvimento, a gente precisa saber qual é o desenvolvimento. Então aqui vai a primeira dica. Eu tenho visto muitos colegas, pais, mães, que estão indo a todo momento no senhor Google, né? E eles pesquisam assim: meu filho não fala, ainda não fala. É autismo? Então a primeira coisa, eu acho que a gente precisa pesquisar mais. E pesquisar não é ruim. Então se você quer pesquisar, não pesquise o atraso. Pesquise o desenvolvimento. Coloque lá, desenvolvimento infantil. Agora, nós temos que ter cuidado que quando nós falamos em marcos do desenvolvimento, em desenvolvimento infantil, em desenvolvimento humano, nós estamos falando de um desenvolvimento esperado para a média das pessoas. Mas nós não estamos falando em desenvolvimento de todas as pessoas, porque o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento motor, emocional, de linguagem, ele é muito individual. Mas, através das pesquisas e dos estudos, nós definimos alguns marcos do desenvolvimento, alguns momentos em que nós observamos aquilo que não é esperado e aquilo que já é esperado em determinada faixa etária. É muito importante, então, que nós saibamos do desenvolvimento normal, do desenvolvimento esperado, para nós podermos chegar à conclusão se há
se está havendo um atraso nesse desenvolvimento. Essa é a importância do acompanhamento do pediatra e do conhecimento desse pediatra para esse desenvolvimento. É tão bom, não é? Quando você chega no pediatra e ele descreve para você as fases do desenvolvimento em que seu filho está. E aí nós trazemos isso para a nossa realidade. Então, primeira coisa, não pesquise sobre atraso, não pesquise sobre TEA, né? Que é o espectro autista, o transtorno do espectro autista, que hoje é tão falado. E na verdade não é só porque é falado, ele existe e ele precisa ser cuidado desde os primeiros dias, desde os primeiros meses de vida dessa criança, para que a gente faça uma boa estimulação e para que tenhamos um bom resultado, um bom prognóstico. Então vamos falar um pouco desse desenvolvimento, dos marcos desse desenvolvimento. Às vezes a nossa preocupação é em relação à fala. E vamos fazer aqui uma diferenciação entre fala e linguagem. Fala é quando eu uso toda essa coordenação muscular que eu tenho junto com essa produção do som para me comunicar. Isso é fala. Mas anterior à fala, eu tenho linguagem. Linguagem é tudo que eu uso, tudo que o indivíduo usa para se comunicar. Então, ele pode não ter linguagem oral, ele pode não verbalizar, mas ele pode se comunicar através de gestos. Isto é linguagem gestual. Um indivíduo surdo, mudo, que não escuta absolutamente nada, ele pode se comunicar através de gestos e hoje mais ainda através da língua dos sinais. E a gente chama assim mesmo, língua dos sinais, que é uma forma de comunicação. Então, a preocupação inicial, vamos tirar essa questão de preocupação, né? Mas o nosso olhar inicial, ele deve estar para o desenvolvimento da linguagem, certo? Não para o desenvolvimento da fala. Por quê? Porque inicialmente esse bebê, já por volta de 3, 4 meses, ele já usa os órgãos fonoarticulatórios, lábios, língua, isso estimulado pela amamentação, ele já usa para produzir alguns sons e para fazer uma interação com aquele indivíduo que o acolhe, que está com ele, geralmente alguém da família, a mãe, o pai, o cuidador. Então, esta criança já se comunica e aí a gente fica muito surpreso. Hoje mesmo eu estava com uma avó que veio trazer a criança e essa avó, eu pedi para que ela participasse, é uma criança muito pequena, de apenas 2 anos, e então eu peço para que ela participe da terapia. E ela, conversando comigo, ela disse assim: olha, Eve, quando ele nasceu, eu me lembro bem, ele não tinha nem 3 anos e ele falava da, gu, gu, ba, ba. E eu falava para minha filha: nossa, você viu como ele é muito inteligente? Esses meninos de hoje são muito inteligentes. Com 2, 3 meses, eles quase que falam. Isso mesmo, ele está usando essa articulação muscular para produzir sons que são reflexos. Ainda não tem uma intencionalidade de comunicação, ainda não é fala, mas para nós são sons que lembram a fala. Então, da, gu, gu, gu. E aí, o
o que ele recebe em troca? Por que é tão importante que essa pessoa que esteja com a criança estimule esse movimento articular, né? Por quê? Porque ele vai sentir reciprocidade. Então, quando o bebezinho está lá entre 3, 4 e até 6 meses, quacacá, cucucu, gadagá, dadadá, o que a mamãe faz? Ela faz o retorno para ele, gagagá, o que você quer? O que o bebê da mamãe está querendo? E a gente se encanta com esse movimento, não é? Aí eu já tenho que começar a definir o que é linguagem receptiva do que é linguagem expressiva. A criança, nesse momento, ela está fazendo movimentos articulatórios, fonoarticulatórios, ela está usando isso que foi estimulado lá pela amamentação. Então vejam bem a importância da amamentação e até da própria mamadeira, porque a mamadeira também estimula a sucção, a deglutição. Então ele está usando isso para produzir sons aleatórios. Então, eu vou observar esses sons, mas eu vou observar também se esse bebê já tão pequeno, ainda tão pequeno, se ele faz contato visual. Olha a importância disso. Então, vejam bem, eu estou falando de linguagem e eu estou falando de uma linguagem que acontece também através do olhar. Essa troca que o bebê faz com a mãe, essa troca que o bebê faz com aquele que pega no colo, ele olha para essa pessoa, né? E esse olhar é um olhar que demonstra contato visual. Então, quando chega aqui uma criança com 2 anos e aí a mãezinha apavorada e disse assim, ele não faz contato visual. E eu digo para ela assim, desde quando ele não faz contato visual? Porque eu preciso analisar esse contato lá com 2 a 4 meses. Lá eu posso observar uma criança que não faz contato visual dessa criança que já faz o contato visual. Ela olha para a mamãe quando ela está sendo amamentada, ela faz essa troca de olhar, ela estabelece esse contato com a mamãe, com o cuidador, com aquele que dá a mamadeira. Por volta dos 6 meses, eu começo a observar que essa criança, já mais durinha, já com o pescoço mais ereto, ela começa a prestar atenção no que ela escuta. Ora, ela escuta? Escuta, mas ela ainda está procurando organizar no seu cérebro o que é esse som. Então ela está escutando e ela se vira para essa fonte sonora. Então ela, de 2 a 6 meses, ela já faz o contato visual e ela já procura essa fonte sonora. Ora, se ela já consegue fazer esse contato visual e se ela já procura essa fonte sonora, é aí que entra a estimulação. É aí que é importante a relação das pessoas que estão convivendo com essa criança. Por quê? Porque ela vai sentir reciprocidade. Ela vai sentir que ela olha e você olha. Ela vai sentir que o ambiente se modifica quando está mais barulho, menos barulho, mesmo que ela não identifique. Mas vocês veem que já até os 6 meses, algumas crianças já conseguem se acalmar
ao ouvirem a voz da mamãe, né? Ela já consegue acalmar, ela já consegue saber, olha, alguém está falando comigo e essa pessoa que está falando comigo, que eu estou escutando esse som, é a pessoa que vai me alimentar, é a pessoa que vai me acolher, é a pessoa que está comigo. Então, a estimulação, ela não acontece depois da linguagem oral, da verbalização. Ela acontece já desde os primeiros 2 até os 6 meses. Lá por volta dos 9 meses, essa criança já faz o que a gente chama de balbucios, né? De 6 a 9 meses, essa criança vai fazer movimentos com os lábios, a língua, que são chamados de balbucios. Criança com surda, criança com dentro do espectro autista, ela faz esse balbucio? Faz, pode fazer. Por quê? Porque ela está usando o prazer que esse movimentar da boca traz para ela. Então, até os 9 meses, ela vai balbuciando. E agora eu quero perguntar para você que está me escutando aí, pode ser uma mamãe mais recente, pode ser uma mamãe que já nem se lembra muito de como aconteceu, mas me fala aí, qual foi a primeira palavra que o seu bebê falou? Por volta de 1 ano, a gente espera que essa criança já consiga falar algumas palavras. Qual que é, hein, gente? Qual foi? Qual foi essa palavra? Fala aí pra mim. Qual palavra que seu bebê falou primeiro? Como ninguém respondeu, eu vou dizer logo, porque a gente sabe que ela vai falar papai ou mamãe. Por quê? Alguém sabe me dizer por quê? A gente fica todo feliz, eu fiquei 9 meses carregando na minha barriga e falou papai primeiro. Vejam bem, se eu disse para vocês que esse bebê está fazendo esses gestos reflexos, usando lábios, língua, palato, bochecha, que são reflexos do tônus muscular, veja bem quando eu falo pai, mamãe. Veja como é mais fácil. Claro que é mais fácil do que lá, pá, gá. Muito mais fácil quando eu encontro os lábios e produzo esse som. Pá. E a gente que tá ali com aquela criança falou papai, nossa, falou papai, olha, tá falando papai, vamos falar mamãe, tem que falar mamãe, por que falou papai? Então, vejam bem, eu ainda não tenho, esse bebê ainda não tem intencionalidade de fala, mas ele produz esse som que lhe dá prazer, certo? E tem uma coisa que nessa idade, por volta de 9 meses a 1 ano, a gente observa nas crianças. Eu falo o nome dela e ela volta para onde ela escuta ser chamada. Então, uma criança de 1 ano já é capaz de você chamar Felipe e ele olha para onde você chamou. Uma criança com dificuldade, ela não vai fazer esse movimento com 1 ano, de chamar pelo nome dela e ela olhar. Então, é importante que nós estamos aqui, eu estou falando em desenvolvimento de linguagem, eu estou falando em desenvolvimento padrão, em desenvolvimento esperado, e não estou falando em transtorno. Então, primeiro eu preciso
falar sobre o que é esperado para eu saber se existe um transtorno, tá? Oi, Evelyn, lembro de você lá do Sesc, sinto sua falta. Oi, Sandra, mãe das gêmeas, que bom, Sandra, que você está aqui, também sinto falta, principalmente daquele ativismo todo, né, da coordenação, mas considero que o meu papel agora é mais importante para ajudar a formar outras gerações, né? E para atender em consultório. E estou muito feliz aqui, viu, Sandra? Espero que esteja tudo bem com as meninas. Então nós estamos falando de desenvolvimento padrão, de desenvolvimento normal. Eu já disse para vocês, peguem aí o lápis, aqueles que quiserem seguir. Olha, de 2 a 4 meses tem o sorriso social. A criança sorri para aquela pessoa que a acolhe, que a embala. Esse sorriso ainda é um sorriso reflexo, né? Ela não tem a intenção de participação, mas ela já expressa o sorriso. Com 4 meses, ela já faz contato visual, ela já olha para a pessoa que está amamentando, para a mamãe que está amamentando, ela olha nos olhos e a mamãe faz esse retorno, dá a ela esse retorno. Então ela está fazendo o contato visual. Com 6 meses, ela já presta atenção nas pessoas. Entra uma pessoa, ela já olha e procura e acompanha esta pessoa. Por que eu estou dizendo disso e não estou dizendo em produção de fala? Porque comunicação se dá desde o nascimento. Pode não ter fala, mas existe comunicação. E essa comunicação, ela se dá a partir do nascimento. 2, 4, 6 meses. Vejam a importância. Hoje eu tenho estudado muito a neurologia, a neurociência. Neurociência, gente, porque a pesquisa dentro da neurologia, certo? Então muita gente tem confundido um pouco esse termo, né? Neurociência é o estudo dos neurônios, de como acontece o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, a gente sabe que o desenvolvimento do cérebro, o cérebro usa 25%, ele realiza 25% do que é esperado das suas sinapses com uma criança até 6 meses. Depois, 50%, depois 75% e aos 2 anos 100%. E aos 2 anos acontece o que a gente chama de poda neuronal. O que significa isso? Que até os 2 anos há um boom de sinapses, há um boom de neurônios sendo o tempo todo estimulado. E crescendo, é uma rede que cresce diariamente. Por isso a importância da estimulação. Porque quando houver essa poda neuronal, me responde aqui, quem souber, a poda neuronal, como é que ela vai escolher o que ela vai podar? Eu tenho uma árvore, eu vou escolher podar os galhos que não estão dando sombra para que essa árvore cresça como eu pretendo. O nosso cérebro é tão inteligente, falar em cérebro inteligente é engraçado, né? Mas é uma forma de falar de uma maneira mais fácil para vocês. É assim, o cérebro vai desenvolvendo, vão acontecendo todas essas sinapses, aos 2 anos acontece essa poda. O que essa
é essa poda? O que significa essa poda? Ora, aquilo que está sendo mais usado, eu vou deixar. Aquilo que não está sendo mais usado ou está sendo pouco utilizado, eu vou podar, certo? Então, se eu estou estimulando contato visual, se eu estou estimulando comunicação gestual, se eu estou estimulando a atenção, eu vou favorecer que isso se repercuta e permaneça, que aconteçam mais sinapses, certo? Então veja a importância da estimulação. Eu vou contar uma coisa para vocês, mas eu quero que vocês não façam conta, tá bom? Não façam conta, não. Quando eu formei, a gente só trazia para terapia crianças com 4 anos. Gente, como o mundo, né? Eu fico pensando, como é que nós sobrevivemos, né? Como é que as crianças de 30 anos atrás sobreviveram? Por quê? Porque pensa o tempo que a gente perdia de estimulação dessas sinapses, se a gente só trazia para estimulação com 4 anos. E hoje eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque tem gente que ainda usa essa fala, né? A pessoa diz assim: vai falar, ó, preocupa não, vai falar. Então, não precisa fazer nada, vai falar. Sabe o que você faz? Coloca na escola. A escola vai estimular. Ora, a escola sim estimula, mas é outro tipo de estimulação. A escola estimula o desenvolvimento normal, o desenvolvimento esperado, mas a escola precisa de ajuda para esse desenvolvimento quando ele é atípico, quando ele está fora daquilo que eu espero. E por isso a gente usa o termo estimulação precoce, mas não é precoce no sentido de antecipação. É precoce no sentido de que quanto mais cedo eu começo a estimulação, eu vou ter melhores resultados. Eu vou garantir que essa estimulação seja de tal forma ativa que ela mostre ao cérebro que aos 2 anos eu preciso continuar desenvolvendo, que ele não pode podar, ele não pode prescindir dessas sinapses. Então, olha a importância quando eu falei para vocês assim, eu vou conversar com vocês sobre o que traz angústia para essa família que vê o seu filho, o seu bebê chegar a 2 anos e não falar. Então, eu não comecei dizendo para vocês que ele vai falar, ele vai começar a desenvolver esse padrão linguístico que é do nosso idioma, com mais ou menos entre 9 meses e 12 meses, até o 1º ano. Então, eu venho acompanhando, faz contato visual, tem um sorriso social, ri quando está se sentindo bem, chora e a mãe já sabe diferenciar o que é um choro de dor, do que é um choro de calor, do que é um choro de fome. Isso tudo é linguagem e ele vai continuar desenvolvendo. Por volta dos 9 meses até 1 ano é quando esse bebê vai falar papá, mamã, e ele já consegue
articular essas palavras e elas deixam de ser apenas um ato reflexo, certo? Mas ainda não demonstram intencionalidade. Eles falam porque esses fonemas bilabiais, por que bilabiais? Porque eu uso os dois lábios, esses fonemas são mais fáceis de serem articulados. Ótimo! E daí para frente? Bom, então, vamos lá. Não vamos mais pesquisar sobre se meu filho tem autismo. Vamos pesquisar sobre desenvolvimento de fala e de linguagem. E aí eu posso dizer para vocês que tem um enorme repertório de vídeos de fonoaudiólogos no YouTube que você vai achar ótimo assistir, né? E eu quero começar logo, eu vou começar a gravar os meus. Então esse balbucio de 9 meses a 1 ano, babá, cacá, mamá, papai, mamãe e as onomatopeias. Eu lembro bem, eu acompanhei bem, a minha sobrinha mais velha, ela nasceu, eu estava fazendo fonoaudiologia. Pensa, o que aconteceu? Eu fazia todos os testes com ela, né? E eu nem contava para a mãe e para o pai, porque, né, a gente tem certas coisas que a gente observa e não fala. E eu tive muita sorte, né, muitas bênçãos, que o desenvolvimento foi além do esperado. Essas crianças que eu tive mais de perto na minha vida foram crianças que apresentaram desenvolvimento até além do esperado. Então, eu me lembro bem que eu aprendia isso lá no curso e trazia. E tinha alguns brinquedos, e aí eu já estou dando dica para as mamães que querem fazer essa estimulação com seus filhos por volta de 1 ano. Tem alguns brinquedos que eu não sei se vocês conhecem, um brinquedo antigo, que é tipo uma fazendinha, mas você aperta a vaquinha e faz, aí o som, mu, aperta o cachorrinho, au, 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 aperta o gatinho, miau. Já viram esse brinquedo? Esse brinquedo é uma forma excelente de estimular a criança. Isso são onomatopeias. Elas representam o som. Então, quando eu estou com essa criança de 1 ano e passa um cachorro, ou eu vejo um cachorro, ou o Mundo Bita lá tá falando, ele fala au, au. Como é que o cachorro faz? Au, au. E a criança repete au, au. Então ela já é capaz de articular essas onomatopeias. Au, au, com 1 ano. Au, au, miau, bu. Ela gosta desse tipo de brincadeira. Uma brincadeira também que as crianças gostam muito e que são crianças que estão dentro de um desenvolvimento normal, é aquela brincadeira que você faz assim, ó, vou te pegar, e a criança corre e esconde. Aí ela esconde atrás da mãe dela, ou esconde atrás de alguma coisa, e tá todo mundo vendo que ela tá, mas para ela tá escondida. E você fala, cadê você? Vou te pegar, cadê você? Então, ela já entende que ela vai esconder e que você vai procurá-la e que você vai achar. Então, é uma brincadeira que a gente observa que essa criança está interagindo socialmente. E aí, desse 1 ano até os 2 anos, gente, é fabuloso como acontece esse desenvolvimento, não é? Quem está aí com uma criança, acompanhando uma criança entre 1 e 2 anos, vai poder dizer como é prazeroso, como a gente tem vontade de apertar, porque cada dia é
uma satisfação, cada dia uma aprendizagem, cada dia um retorno. E por que é importante? Por que a gente fica tão preocupado com a questão do uso do celular, do tablet, né, gente? Eu já falei nisso em outra live. Veja bem, não quer dizer que antigamente também não tínhamos essa babá eletrônica. Ela só era diferente. Por quê? Porque muitas crianças ficavam o tempo todo frente à televisão. E hoje elas ficam com tablet, elas ficam com celular. E aí tem uma coisa que está intrinsecamente relacionada à questão da fala. Ora, fala é modelo. Por que eu falo português? Porque quando eu nasci no Brasil. O meu pai, a minha mãe e as pessoas que conviviam comigo falavam português. E através desta imitação, desse modelo, eu desenvolvi a fala. Então, crianças muito pequenas, crianças de 1 ano, elas têm um modelo, elas observam. Então, se elas veem o papai e a mamãe com o celular o tempo todo, elas vão julgar que o celular é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o papai e a mamãe estão com o celular o tempo todo. E elas vão, aí chega uma vovó ou uma titia que já convive, tá voltando a conviver com a criança agora. Evelyn, mas ele é inteligente demais, sabe por quê? Porque ele pega o celular e liga, desliga, ele baixa, ele grava vídeo, grava. Ora, se ele vê você fazendo, é como antigamente ligava a televisão, gente. A criança, muito pequenininha, ela ia lá e ligava a televisão. Ela sabia mexer no controle remoto. Então, aquilo que para nós parece muito difícil, para eles está dentro daquilo que ele recebe de informação diariamente. É esse modelo. E ele vai dar a importância que a família der. Quando eu falo que há a partir de 1 ano, e aí volto a dizer para quem entrou agora, para quem está chegando agora, para quem vai assistir depois. Nós estamos falando em marcos do desenvolvimento, naquilo que é esperado de todas as crianças, mas que não quer dizer que todas as crianças sejam assim. Mas, se não são, e eu conheço o que é esperado, isso vai acender uma luzinha quando essa criança chegar na escola, quando essa criança te procurar no consultório psicopedagógico, quando essa criança chegar para o reforço escolar, essa luzinha vai acender. Você vai dizer assim: opa, aqui ela já devia estar fazendo isso e ainda não está. Eu vou diagnosticar? Não. Eu vou ver se ela apresenta outras dificuldades que vão complementar esta visão inicial. Então vamos lá. 2 a 4 meses, o sorriso social. 4 meses, contato visual. 6 meses, já é capaz de prestar atenção nas pessoas. 9 meses, gagagá, gugugu. Vovós ficam animadíssimas, já está falando. O meu filho com 9 meses, porque elas esquecem, viu, gente? Elas esquecem, elas acham que os netos são bem mais inteligentes que os filhos. E é por isso que é tão bom ser avó, né? Dizem que os netos são filhos com açúcar. E eu acho que são mesmo. Eu tô doida para ter neto, já contei isso para vocês. Depois, com 18 meses, ela compartilha interesses. E aí, professores,
as crianças têm chegado muito cedo à escola, por volta de um ano e meio, né? Então, com 1 ano e meio, as crianças já são capazes de compartilhar interesses. Quer um exemplo disso? A professora, a mãe, a cuidadora, o pai, a pessoa que se relaciona com essa criança, pega um livro e começa a contar a história, começa a ler o livro. Quando essa pessoa muda a entonação e faz a voz de algum personagem, essa criança olha para a pessoa e volta para o livro. E já viram como ela quer que você conte a mesma história, com os mesmos detalhes, faça a mesma voz? Por quê? Porque ela está compartilhando com você da história que você está contando. E ela vai se sentir muito bem quando ela já souber essa história de cor. E aí ela vai pedir para você contar, você vai contar e ela vai quase que antecipar o que for acontecendo. Isso vai acontecer entre 1 e 2 anos. 1 ano, Eve? Não, 1 ano eu começo a fazer essa estimulação. 1 ano eu já posso pegar o livro e já posso começar a contar a história. E é importante que conte a história mudando a entonação, fazendo vozes diferentes para os personagens. Isso tudo vai trabalhar a prosódia. O que é a prosódia? É a diferenciação dos sons da fala. Isso tudo, gente, vai repercutir lá quando na escola ele for aprender os sinais de pontuação. Onde é que ele começou a ver os sinais de pontuação? Quando ele, lá com 2 anos, com 3 anos, ele escutava as histórias e os professores, a mamãe, mudava a entonação quando queria valorizar uma fala. Mudava a voz de acordo com o personagem. Gente, olha que perfeição, né? Uma coisa que vai levando a outra e que vai desenvolvendo a aprendizagem até sempre, né? Mas é claro que a gente define aí alguns marcos e a gente sabe que é na escola que essa criança vai ser avaliada do ponto de vista de comparação com outras crianças. E é claro que aí eu não estou dizendo comparação daquele que sabe mais, daquele que sabe menos. Eu estou dizendo da comparação que existe em relação ao desenvolvimento esperado, porque isso dependeu de inúmeras pesquisas. Isso não são dados aleatórios. Então, quando eu falo em marcos do desenvolvimento, eu estou dizendo que são marcos que são esperados que as crianças desenvolvam, mas que eles foram estudados, pesquisados num grande número de crianças, por isso eles são aceitos como padrões, certo? Mas não quer dizer, vou dar um exemplo para vocês, eu estou dizendo que uma criança com 1 ano, ela já pode dizer papai, mamãe. Tem criança que só vai dizer papai e mamãe com 1 ano e 6 meses. Tem algum problema? Se for só isso, não. Se ela estiver interagindo bem, se ela estiver demonstrando intencionalidade de fala. O que é intencionalidade de fala? Mamãezinha aí, a Daniela entrou, Daniela Capingotti. Oi, Daniela, saudade demais de você. E que acompanha, adora os seus textos, né? Se a gente não coloca mais comentários, é por falta de tempo, viu, Daniela? Mas a Daniela é uma mãe muito atenta e uma professora muito atenta. E você vai concordar comigo, Daniela. Ora, se a criança tem
mesmo quando ela não fala, mas ela demonstra intencionalidade, então é assim, lá em casa, ela sabe, tem a malinha, todas as vezes que vai sair, a mamãe arruma a malinha lá, a sacolinha, coloca as coisas na sacolinha para sair, para passear. Então, todas as vezes que ela vê a mamãe arrumando a sacolinha, ela diz: oba, nós vamos sair, nós vamos passear. Se ela quiser sair para passear, ela vai lá, pega a sacola e sai arrastando e vai até a porta. Isso são exemplos de que a criança está se comunicando, mesmo que ela não esteja usando a fala. Ela está dizendo para você que ela está compreendendo, que ela já compreende alguns movimentos que vão dar a ela repertório para aquilo que ela quer, certo? Então, ela vai dizer, vamos pegar, ela pode dizer, por exemplo, mamãe, bu, mamãe, bu, bu, bu. Você fala, meu Deus do céu, o que é esse bu? É o carro. Entendeu? Por quê? Porque o carro faz um barulho. E o barulho que ela consegue nesse momento articular é o bu. Então, ela fala, bu, mamãe, bu, mamãe. E aí, por volta desta idade, de 1 ano até 2 anos, é importante que, mesmo que adultos que não convivem com essa criança não entendam o que ela está falando, que as pessoas mais próximas entendam, né? Então a gente vê muito assim, ó, criança, e aí você fala, nossa senhora, o que é isso? Aí a mãe fala assim, ela quer água, ela quer sair, então é a mãe que convive, a avó que está o tempo todo junto, a babá, a cuidadora que está o tempo todo junto, ela já é capaz de definir, de decifrar os desejos daquela criança por essa linguagem que uma pessoa que não está acostumada com essa criança não vai entender. E isso dura, no máximo, até 3 anos. Com 3 anos, a gente já espera que essa criança seja entendida por todos os adultos com os quais ela irá conviver. Então, nós começamos lá com 2 meses, o contato visual, o sorriso social, a resposta ao nome, as onomatopeias. Vamos para o papá, mamã, dedé, outras formas que vão dar sentido para a fala dessa criança, mas ainda são resultados de reflexo. A partir dos 2 anos, essa criança já tem que conseguir juntar 2 palavras para formar pequenas frases. Por exemplo, quer água, quer água. Até, às vezes ela fala tão depressa que só a pessoa que convive com ela entende. Mas ela já está dizendo 2 palavras, ela já está formando pequenas frases. Uma frase que a gente vê muito nessa fase é: cadê mamãe? Cadê mamãe? Cadê? Cadê? E é por isso que eu gosto de brincar com essa brincadeira. Cadê? Vou te pegar! Vou te pegar, e faz uma cosquinha, pega nessa criança. Então, tchau, Fernanda, vai com Deus. Fernanda, psicopedagoga que trabalha aqui com a gente, dando tchau. Encerrou agora, trabalha demais, viu, gente? Tá aqui desde manhã atendendo, né? Merecidamente, vai para casa agora para descansar. Então, vejam bem, eu estou falando, eu comecei dizendo de comunicação e já coloquei um pouco de fala, que é essa produção dos sons
e já disse desse modelo e da importância dessa estimulação. Tem uma coisa que nós devemos ficar bastante atentos. Com 2 anos, essa criança ela já deve ter um repertório de pelo menos 30 palavras. Que todo mundo está entendendo? Não. Mas as pessoas que convivem com ela sabem, dão um significado para essas palavras. Então, é importante que a gente observe dentro do desenvolvimento normal e uma coisa que tem chamado a atenção. Criança vem desenvolvendo, fez todo esse processo, chegou aqui no papai e mamãe e de repente ela emudece. Ela para de produzir fala. Ela pode até continuar se comunicando, mas ela para de falar. Ela para de fazer contato visual. Aí nós temos que avaliar. Então, vejam bem, chegou uma criança para você com 2 anos, você convive com uma criança com 2 anos, essa criança não fala nenhuma palavra, o mínimo que nós temos que fazer é uma avaliação. Nós já podemos dizer que é o autista? Não, existem outros transtornos de linguagem que podem ter esse resultado, mas não quer dizer que tudo é autismo. E uma coisa que nós estamos enfrentando agora, né? Eu falava isso na outra live e a gente precisa estar atento. A mamãe chega aqui no consultório e ela fala assim: olha, Evelyn, ele não tá falando, eu trouxe ele aqui, ele não tá falando, mas sabe o que foi? A pandemia. Durante a pandemia, a gente não saiu, a gente ficou só em casa, então ele não foi à escola, ele não interagiu com outras crianças, então ele parou de falar. É claro que eu vou escutar essa mãe e vou acolher essa mãe, mas aqui em mim já acendeu um sinalzinho. Por quê? Porque a pandemia não traz o transtorno, ela pode acentuar o transtorno, ela pode me dizer que eu estou perdendo tempo de estimular essa criança porque ela está sendo impedida da convivência e da interação, mas eu não posso dizer que a pandemia trouxe o transtorno. Entende? Então, se a criança até a pandemia, ela falava, produzia sons, fazia gugu, dadá, e de repente, durante a pandemia, ela cessou, ela parou, isso quer dizer que alguma coisa está sinalizando para uma dificuldade, para uma lacuna nesse desenvolvimento. Então, o mínimo que a gente espera é que uma criança desenvolva a linguagem. A pessoa colocou, não quero citar o nome, colocou na caixinha que eu coloquei aqui no Instagram de perguntas, né? Quando eu considero atraso? Quando eu digo assim, está atrasado, a gente considera atraso quando aos 2 anos essa criança não fala pelo menos, olha, assim, vamos ser pelo menos 30 palavras entendidas por aquelas pessoas que estão com ela. Então vejam bem, ela não precisa ser entendida por todas as pessoas. Com 2 anos, ela precisa usar a fala, já produzir o som, usando essa musculatura que foi estimulada desde a amamentação
para produzir a fala. Então, ela já é capaz de falar, de produzir os sons do seu idioma, de produzir fala. Com 2 anos, se há um emudecimento, eu preciso, pelo menos, fazer uma avaliação. Por quê? Porque o profissional fonoaudiólogo é capaz de observar, até através da fala da mãe, da fala do pai, da fala da vovó, qual é esse padrão de desenvolvimento. Se ele realmente é um padrão que está me indicando transtorno, ou se ele é um padrão de apenas atraso no desenvolvimento, ou se ele é um padrão normal e aí a família está colocando muita expectativa e essa criança não está correspondendo a essa expectativa. Hoje eu falava assim, olha, esta criança vai falar. Nossa, Evelyn, como é que você garante isso? Ora, se ao avaliar eu não observo uma dificuldade neurológica, por exemplo, não é uma síndrome, não é uma paralisia cerebral, não é uma deficiência no neurônio, não é... Ela vai falar. Crianças que nascem com surdez profunda, quando elas fazem o implante coclear, que elas começam a escutar, elas vão falar. E essas crianças provavelmente terão um atraso no desenvolvimento de linguagem, mas elas vão falar. Se eu não acredito que essa criança vai falar, como é que eu acredito na estimulação que eu estou fazendo? Como é que eu acredito que é possível fazer estimulação? Agora, fala é ambiente. As duas coisas estão extremamente relacionadas. Por isso, a estimulação é tão importante. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente observa no consultório é isso. Como é que é esse ambiente? É um ambiente que favorece, que estimula, que dá um modelo para essa criança? Ou é um ambiente pobre? É um ambiente... Por quê? Nada substitui a interação humana. Eve, ela fica muito sozinha, mas eu deixo a televisão ligada o tempo todo lá no Mundo Bita, ótimo, isso com certeza vai contribuir para uma estimulação de fala? Sim, mas isso não vai substituir a interação humana. Nós falamos porque nós vemos outros seres humanos falarem. Esses seres humanos podem estar na televisão? Podem, mas eles não fazem a mesma interação que acontece quando eu estou com o outro. Então, não é proporcionar barulho, fala, é interagir, mostrar por que nós nos comunicamos, porque nós usamos a fala para a comunicação. Então vejam a importância de quem está com esse bebê. E aí, lá por volta de 2 anos e meio, essa criança já começa a ser entendida pelas pessoas mais próximas. 3 anos entendida por pessoas que ela passa a conviver na escola, nas aulas extras que ela participa. E aos 5 anos, a gente espera que essa criança tenha adquirido todos os fonemas, que ela já consiga articular os fonemas na forma como eles se organizam
no nosso idioma, certo? Então, por que é importante não antecipar o processo de alfabetização? Porque quando eu antecipo o processo de alfabetização e essa criança ainda não é capaz de articular os fonemas, ela pode ter comprometido esse sistema que é: eu escuto e eu dou retorno. Eu tô vendo aqui que meu marido entrou e ele pôs assim: ótimo desempenho, com didática, enfático. Ai, marido, né, gente? Aí não vale, né? Mas até que vale, porque ele não costuma assistir e nem costuma falar o que ele acha, não. Eu fico perguntando. Então tá, Eduardo, obrigada, viu? Então é isso, gente. Olha como essa interação humana, essa interação tanto com as pessoas como o ambiente, ela é importante. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês usarem com as crianças desde que elas nascem, né? Desde muito pequenas. São dicas tão fáceis, são dicas que a gente faz naturalmente. A gente não precisa estudar para fazer isso, mas algumas coisas a gente precisa lembrar vocês de fazer. Então vejam bem, quando você estiver falando com a criança, fale de frente, olhando para a criança. Ela vai ter esse modelo de como as palavras são articuladas. Então, fale sempre de frente com a criança. Olhos nos olhos. Vocês já ouviram falar que uma pessoa que conversa com outra sem manter os olhos nos olhos é uma pessoa de pouca confiança, não é? Se você está conversando com alguém e essa pessoa está sempre abaixando os olhos, ou ela está olhando para os lados, ou é uma pessoa muito insegura, ou ela está fingindo. Então, essa aprendizagem acontece lá desde o bebê. Você conversa olhando para o seu bebê, converse olhando para o seu filho e mantenha esse contato visual. Vai ser importante para as relações que ele vai estabelecer quando ele sair desse núcleo familiar e começar a participar de um núcleo social ampliado. Desça ao nível de comunicação dessa criança. Ora, a criança precisa que você use palavras simples e que ela entenda. Então, se você tiver um vocabulário muito rebuscado, a criança não entende o que você está falando. Agora, existe uma linha bastante tênue nesse sentido. O que é um vocabulário rebuscado, o que é um vocabulário não acessível para a criança, de uma fala infantilizada. Essa semana mesmo, não me lembro mais o dia, eu saí com o paciente e quando eu cheguei ali perto do banheiro, eu vi a mãe dizer assim: meu bebê quer fazer, o menino tem 7 anos, meu bebê quer fazer pipi, meu bebê? Eu olhei e procurei o bebê, né? Porque eu não estava vendo nenhum, era uma criança de 7 anos. Então eu disse para a mãe: claro, gente, que a gente diz muito cuidado, né? Mamãe, mas vamos falar o nome? Vamos perguntar se quer fazer xixi, né? Não é que é pipi, Tá, então, lá com 2, 3 anos, eu posso ter esse vocabulário, mas a partir do momento que essa criança vai desenvolvendo, eu já vou ampliando o vocabulário dela, usando palavras de fácil entendimento, mas sem infantilizar.
Algumas pessoas acham bonitinho continuar uma criança com 5, 6 anos, com o gudu da mamãe, ai, coisinha goduda da mamãe. Que modelo que você está dando para essa criança? Então, é gradual. Você começa fazendo descendo a esse nível de comunicação para que você interaja com essa criança, mas você não permaneça nele. Você vai ampliando esse vocabulário para que a criança fale da forma mais correta possível. A forma correta em que ela é capaz de pronunciar, de usar o que é o nosso aparelho, nosso instrumento de comunicação. Vocês podem pensar assim, como é que acontece fala, né? E aí eu pergunto assim, para que existe o sistema digestivo? Para que existe no nosso corpo o sistema digestivo? Para digerir os alimentos. E para produzir a voz? Existe um órgão específico para a produção da voz? Não. Eu uso o aparelho digestório, uso o aparelho respiratório. Então, eu faço adaptação de 2 aparelhos do meu organismo para produzir voz. A importância da gente cuidar da otite, porque se essa criança tem otites de repetição, se ela não escuta bem, você vai dar um modelo ideal, um modelo adequado, mas ela não vai escutar adequadamente e ela vai ter como modelo uma produção errada dos fonemas. Por que é importante cuidar de uma respiração oral? Respiração que acontece pela boca. O nariz não serve para nada, então a criança está sempre com a boquinha aberta, respirando o tempo todo. 2 coisas que a gente tem que pensar. Se eu estou respirando pela boca, eu estou oxigenando menos o cérebro, eu estou fazendo menos sinapses. Outra coisa, se eu estou respirando pela boca, provavelmente eu tenho essa língua no assoalho. Sabemos que o lugar certo da língua é no céu da boca, é no palato, então no descanso, né? Então, se eu permaneço com essa língua no assoalho, eu vou articular os fonemas de forma errada, certo? Então, tudo isso é importante para a produção da fala, mas nós chegamos lá com 5 anos e esperamos que essa criança já esteja falando. Gente, desenvolvimento de fala não é um acontecimento. Não é assim, com 5 anos essa criança falou, vamos comemorar, traz os balões. Não, ele não é um acontecimento. Ele é progressivo. Ele começa lá no nascimento com o choro, com o contato visual, com o sorriso social, e ele vai continuar esse desenvolvimento nos fonemas bilabiais, que são mais fáceis de serem produzidos, até chegar nos fonemas mais difíceis, que são aqueles que a gente chama de encontros. Então, por exemplo, é muito difícil para a criança falar o clá, o crá, o drá. Esses são fonemas que ela vai falar próximo dos 5 anos, né? Algumas crianças próximo dos 6 anos, mas não depois dos 6 anos. Então, se a criança emudeceu com 2 anos, ela não fala nada, eu preciso de uma avaliação. Se essa criança chega com 4 anos fazendo muito trocas na fala, eu preciso avaliar. Se essa criança chega aos 6 anos
e não fala algum fonema, então toda vez que ela vai falar prato, ela fala pato. Prato não é pato. Pato é um animal, prato é um utensílio doméstico. Então, se ela não consegue, se toda vez que ela fala prato, ela fala pato, eu preciso levar para uma avaliação, certo? E eu preciso, desde o primeiro ano, quando eu observo que não tem contato visual, que não tem sorriso social, que não responde quando eu chamo pelo nome, que não está falando, eu preciso, no mínimo, comentar isso com o pediatra. Eu preciso, no mínimo, perguntar a ele do que é esperado para esse desenvolvimento. Eu preciso, no mínimo, conversar com o especialista, porque, gente, às vezes é apenas uma conversa. Às vezes, não é toda criança que a gente traz para terapia. Ora, diferente de dizer que nós vamos esperar, eu posso trazer essa criança, eu avaliar e apenas orientar a família de como ela tem que fazer para estimular a linguagem. Então eu posso não trazer essa criança para a terapia. Eu vou estimular essa criança, vou acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Às vezes a mãe vem, eu faço a orientação e digo, olha, daqui 6 meses você volta com ela, certo? Ou não, ou eu digo, olha, precisamos começar imediatamente a estimulação. Lembrando que eu já falei que estimulação precoce não é estimulação antes do correto. É precoce no sentido de que se eu faço essa estimulação, quanto mais cedo eu faço essa estimulação, mais eu tenho um sucesso no prognóstico, mais eu tenho sucesso no desenvolvimento. Por quê? Porque eu vou estimular áreas do cérebro que estão prontas para serem estimuladas, que estão no momento de serem estimuladas, mesmo que elas tenham poucas sinapses. Então, qualquer criança precisa ser estimulada, mesmo aquelas que tenham comprometimento maiores comprometimentos. Todas as crianças precisam ser estimuladas. Por quê? Porque comunicação é uma parte daquilo que nos humaniza, né? É através da comunicação que eu me torno humano. É também através da comunicação que eu me torno humano. É através da comunicação, é através do desenvolvimento da fala, é através do desenvolvimento do meu idioma que eu me comunico com as pessoas que estão convivendo comigo. É através da fala que eu exerço essa função humana, né? Então, vejam a importância disso. E aí, gente, eu quero dizer para vocês que eu teria ainda muitas coisas para a gente conversar, mas eu acho que já são informações suficientes, né? Deste primeiro momento. Eu quero deixar registrado aqui com vocês de que a sua criança vai falar. É preciso ser estimulada. E se ela não conseguir falar, ela vai se comunicar. E esta comunicação acontece de diversas formas. E um profissional pode ajudar a desenvolver ou a fala ou outro tipo de comunicação. Mas é preciso que a gente, lá desde muito cedo, comece a favorecer essa comunicação, certo? Prometo que eu vou continuar falando sobre isso.
A fonoaudiologia é um prazer. Eu sou uma educadora de nascença. Eu falo assim, eu nasci educando, né? E essa questão da linguagem é muito importante, porque pense em você se hoje você perdesse essa função. Se hoje, de repente, você não pudesse mais falar, não pudesse se comunicar através da fala. Então, gente, a gente diz assim, ó, tudo é possível. Tudo depende de como a gente vai enxergar aquilo que acontece na nossa vida. Eu sei que quando chega aqui uma mãe, uma avó com uma criança com 2 anos que não fala, eu sei que o meu papel primeiro é de acolhimento. É dizer para essa família, vamos juntas percorrer esse caminho. Vamos juntas fazer essa estimulação. Vamos mudar o ambiente para essa criança. Vamos estimular, porque eu tenho certeza que quando nós fizermos isso, logo essa sua ansiedade vai passar. E se nós não tivermos sucesso para que essa criança fale, nós vamos ter sucesso para que ela se comunique, ok? Foi um prazer ter vocês aqui. A live vai ficar gravada, né? Esse momento fica gravado, mas eu estou à disposição de vocês. Sigam lá aqui no Instagram, né? Evelyn Silveira, Fonopsico. Eu tenho o maior prazer de responder as perguntas. Tenho o maior prazer de você vir aqui, a gente bater um papo, falar sobre a sua criança, aquilo que está te angustiando, aquilo que está te trazendo preocupação, e aí você com certeza vai poder ajudar melhor seu filho, seu neto, aquela pessoa que convive com você, para que fortaleça nele isso que é tão importante como a comunicação humana. Foi um prazer. Fernanda, você está chegando agora porque você já chegou em casa, né? Viu? Saiu daqui, já chegou, né? Também tô louca para chegar em casa. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Estou à disposição e até a próxima. Tchau, tchau.